vocês deveriam odiar os bilionários e a gente deveria taxar os super ricos. Mas sim, existe uma oligarquia mãe que ela alimenta todas essas grandes oligarquias, na minha tese. E essas oligarquias, elas existem, porque o Aristóteles descreve exatamente no Ciclo de Governo, no livro A Política, onde ele fala que um governo de um homem virtuoso, ele busca o bem comum. Uhum. Então o aristocrata, ele chama de aristocrata esse homem virtuoso, né? Ele tem dinheiro e poder como meio para atingir um bem comum. O oligarca, ele usa dinheiro e poder como fim. Então ele tá ok em passar por cima do bem comum para atingir o objetivo final. É como se o aristocrata tivesse Deus como objetivo final, eu chegar próximo da santidade, e o aristocrata, o Deus dele é dinheiro e poder. Ele passa por cima de todos para poder fazer isso. Tá. O sistema... O aristocrata é necessariamente cristão? Eu não posso afirmar isso. Eu sou cristão. Eu não posso afirmar que todos são. Tá. Talvez tenham aristocratas que não sejam cristãos e que eu não conheço. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, pode ter gente que eu não conheço. Todos os caras que tu considera aristocratas são cristãos? Todos são. Tá. Até porque não é o que eu considero. Existe uma definição pra isso, né? Que não, quem criou esse termo. É justamente porque, como tu não conhece todos... Tá. Todos que eu conheço. Tá bom. Né? Então, e de novo, não é o que eu acho. Aristocrata, eu acho que eu sou aristocrata. Não, velho. Tem uma definição pra isso. Quem criou chama Aristóteles. Tá lá no livro A Política, qual é a definição dele de um aristocrata. Qual que é a história da oligarquia aqui, cara? A oligarquia, ela precisa fazer com que a gente fique se batendo aqui embaixo pra gente acreditar que tem um salvador aqui em cima. Tá. E aí esse salvador é o Estado. Aí o Estado fala assim, vocês deveriam odiar os bilionários e a gente deveria taxar os super ricos, o rico vai pagar a compra. Eu vi uma declaração do Lula hoje, na mídia lá, ou ontem, sei lá, dele falando assim, eu não vou permitir que ninguém roube o Brasil. Ele é tão egoísta, né? Só pensa nele, né? Eu vi essa declaração dele. E essa é a definição da oligarquia, irmão. Sabe? Tipo assim, e os caras, eles caçam da nossa cara. E, cara, eu faço parte de um ciclo de poder e eu já vi cada coisa que me dá nojo de um grupo de pessoas. Eu não posso afirmar que 100% dos homens que estão no poder são oligarcas. Existem alguns aristocratas. Mas o Aristóteles, ele deixa claro nos ciclos de deturpação de governo o porquê o regime democrático necessariamente é formado por oligarcas, em sua maioria. Porque é o seguinte, você começa com um regime monárquico, onde esse monarca, ele tá buscando, geralmente, em um comportamento aristocrático, o bem comum. Chega um momento que o monarca, ele pode ser corrompido. E no momento que ele deixa de buscar o bem comum e busca o bem como fim próprio, o bem para si, ele deixa de ser um aristocrata e começa a ter um comportamento oligarca. Esse monarca, ele... tu que leu lá, eu não li esse livro ainda. O monarca, ele, como é que ele é apontado? Como é que ele chega a ser um monarca? Vamos falar de Brasil? Dom Pedro II herdou o trono de Dom Pedro I. Dom Pedro II era um dos homens mais cultos da história, reconhecido globalmente como um homem extremamente culto, falava 5 línguas, foi criado, ele era príncipe, né? O príncipe, ele era criado para governar um império, né? Então ele entendia sobre ciência política, entendia sobre diplomacia, entendia sobre economia, entendia sobre relações humanas, ele foi criado para isso. A industrialização, então, do Brasil vem através de ações que foram construídas pelo Império de Dom Pedro II. O Brasil só é um Brasil continental e não todo fragmentado, balcanizado como é a América Latina, porque Dom Pedro II tinha essa visão, não deixou o Brasil se fragmentar, ele sempre manteve o Brasil unificado. A gente, durante os anos de Império no Brasil, nunca teve um golpe militar, até que teve em 15 de novembro de 1889, que fizeram um golpe militar. Daqui a pouco eu entro no motivo por que isso aconteceu. Foi porque a oligarquia quis, na verdade foi a oligarquia que o fez, né? Então você tinha instabilidade política, estabilidade social, você tinha uma prosperidade econômica acontecendo, você tinha a fundação da primeira ferrovia, que foi feita pelo nosso Elon Musk da época, que é o Barão de Mauá, o primeiro cabo de telégrafo que ligou o Brasil à Europa para que a gente pudesse ter telecomunicação, também criado por Barão de Mauá durante o governo de Dom Pedro II. O Império de Dom Pedro II foi feito naquele momento. A gente teve também a primeira iluminação elétrica do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, que foi feita pelo Barão de Mauá. O Barão de Mauá fez o primeiro estaleiro, tudo isso no governo de Dom Pedro II. A criação do Banco do Brasil, que também foi o Barão de Mauá que criou durante o Império de Dom Pedro II. Então você tinha ali um Brasil que era tido como uma grande promessa naquele momento. Era a princesinha das Américas, era a grande promessa. E eu conheço pessoalmente, já estive algumas vezes, já jantei com o Dom Orleans de Bragança, né? O Dom Bertrand de Orleans e Bragança. E o Dom Bertrand falou, a minha família nunca viu o Brasil como colônia. Isso aí é... Porque colocou isso nos livros, a gente nunca viu. A gente viu o Brasil como uma extensão do Reino de Portugal. Inclusive a família mudou-se pro Brasil. A família real mudou pro Brasil. Só que no fatídico 15 de novembro de 1889, aconteceu algo que tirou o Brasil do trilho de desenvolvimento. Em maio de 88, foi um trabalho construído ali por anos por Dom Pedro II. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão. O que é o mínimo que se espera de um aristocrata, certo? Sim. Não é aceitável escravizar um ser humano. Só que quem comandava o Brasil naquele momento? Os barões do café e o exército.
Você é um barão de café. Teu negócio, então, é botar gente pra poder plantar e colher café lá. Se alguém extingue a escravidão, você tá feliz ou triste com essa pessoa? Puto. Fudeu teu unit econômico, certo? Agora eu vou ter OPEX, antes eu não tinha OPEX. Então essa turma com certeza não ficou feliz. Dom Pedro II, um dos homens mais cultos da história. Você acha que ele não sabia que esse cara não estaria feliz com ele? Ele sabia. Só que o que um aristocrata faz? Ele não tem dinheiro e poder como objetivo. Ele tem o bem comum. Então ele falou assim, foda-se que esses caras são putos com a gente. Isabel, que ia ser a próxima imperatriz, pode assinar a Lei Áurea, tá contigo, porque você que vai assumir o Brasil depois de mim, essa é sua. Princesa Isabel vai, assina em maio de 88. Tu sabe dizer, desculpa, paramos aqui, Claro. quando ela assinou. Tu sabe dizer qual que era o contexto, assim, a gente tava falando sobre os barões do café e tal, Certo. que faziam parte do contexto da época, mas nós também fomos um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, né? Exatamente. Por que a gente não fez isso antes, já que o nosso governante era um cara foda? Porque existia no Brasil uma oligarquia dominante que a coroa sabia que isso era assinar um atestado de óbito da monarquia no Brasil. Ele achou que talvez não iria acontecer porque a população amava a monarquia, porque tinha estabilidade política, tinha avanço cultural, tinha avanço econômico. Tanto que a população não era a favor do fim da monarquia. O golpe ocorre em 15 de novembro de 1889, às escuras. Marechal Deodoro, se eu não me engano, posso estar confundindo qual marechal foi, se eu não me engano foi o Marechal Deodoro, ele saiu ali de casa meio doente, inclusive, pra poder depor uns ministros lá, aí no meio do caminho foi convencido a dar um golpe. O nego assinou aquilo ali na surdina, deram 24 horas pra família real sair do Brasil, pegar um barco rumo ao exílio, a população nem sabia o que aconteceu, do nada e falou, cadê a família real? Saiu, ninguém era a favor disso. Então quando eles viram que tinha ambiente, e que eles estavam fortes politicamente pra fazer isso, eles fizeram. E o ambiente era a insatisfação dos barões do café com a Lei Áurea, né? Exatamente. E a volta do exército da Guerra do Paraguai, que eles estavam querendo prestígio. E junto a isso, é aí que entra um detalhezinho que nunca na escola alguém vai contar pra quem tá me assistindo aqui agora. Augusto Conte, o fundador do positivismo, inclusive o Ordem e Progresso que tem na nossa bandeira ali, é algo que vem de Augusto Conte, ele já tinha contaminado parte da oligarquia brasileira e principalmente o exército com positivismo. E o positivismo, essencialmente, negar as conclusões naturais da vida e falar que tudo se resume à ciência. É um reducionismo da verdade. Essa é a essência do positivismo. O que é cruel. A gente pode entrar nisso depois, porque eu acho que é cruel. O que acontece ali? No positivismo, se afirma que, por exemplo, né, naquele momento, os militares eram muito mais preparados para poder governar o Brasil do que uma família monárquica. Eles viam Dom Pedro II como antiquado, ultrapassado, tradicionalista. Então eles quiseram ser o legalzão. Vamos lá, vamos dar um golpe de Estado. E eles dão um golpe de Estado, expulsa a monarquia daqui, e aí a gente tem a República. A gente tem 130 anos de República, né? Teve, sei lá, 4, 5 golpes de Estado já, sei lá, 3, 4 constituições diferentes, instabilidade, quase 85% do meu PIB é dívida. Tipo assim, o que teve de melhor nisso aqui? Só caos. Por quê? O Aristóteles explica isso no livro A Política. Voltando agora ao tema, por que a gente começou essa conversa. Ele fala que, necessariamente, uma monarquia, quando se deturpa, ela vira uma timocracia, que é onde os brabos mandam, os grandes guerreiros mandam. A gente teve até esse papo. Você falou, pô, e o Gengis Khan? Eu falei, ele é um timocrata. A deturpação da timocracia vira uma oligarquia, que é onde poucos governam para poucos. Essencialmente, chega um momento que você deturpa para democracia, que é o pior sistema de governo, segundo Aristóteles, perdendo só para tirania. E ele fala que a democracia é uma ponte para a tirania, porque para ascender ao poder na democracia você tem que necessariamente ser vicioso, você não pode ser virtuoso. Ou seja, eu tenho que focar no curto prazo, eu não posso focar no longo prazo. Tanto que o sistema democrático, cada 4 anos, eu mudo a direção, né? Essa é uma das principais críticas, de fato. E assim, eu não posso, por exemplo, me candidatar agora e falar, cara, a gente tem quase 85% do nosso PIB como dívida, logo eu tenho que cortar um monte de custo, eu vou cortar 1/3 do Estado, eu vou, eventualmente diminuir alguns benefícios. Cara, eu nunca vou ser eleito, você falando isso, né? Se eu falar a verdade, eu nunca vou ser eleito, né? E a democracia, o Aristóteles, ele fala que é o seguinte, é um governo onde todo mundo quer o benefício e ninguém quer pagar a conta, ninguém quer assumir o resultado. Ou seja, você precisa ser um oligarca para ascender ao poder. Vamos lá. A gente está em um dos maiores déficits fiscais da história do Brasil. Não existe mais aposentadoria, isso é uma grande mentira, uma grande pirâmide. Qualquer pessoa que fala pra você que você vai se aposentar tá mentindo pra você, né? Isso aí talvez um dos maiores golpes que existem falar da aposentadoria no INSS. Matematicamente é impossível ter aposentadoria, mas estamos lá recolhendo, né? Em tese você tá contando que você vai se aposentar, né? Você não vai se aposentar. Quando der esse caos, que vai ser a nossa geração que vai ver isso, quem que vai pagar essa conta? Não são os caras que criaram isso, né? Os caras estão nem aí. Sabe por quê? Daqui a 8 anos ele tá fora do governo. Ele quer que se foda, meu irmão. É carro alugado. Entendeu? É a diferença de como você trata teu carro, como você trata um carro da Localiza que você alugou ali. Democracia, ela coloca o Brasil como um carro alugado. É isso. Essencialmente, quando você tem populistas no poder, que não pagam preço por estar errado, eles vão fazer um monte de merda. Chega um momento que a população vai se revoltar. Que os estados começam a ficar em ebulição. E aí, eventualmente, surgem revoltas. Quando surge uma revolta, a única coisa que controla uma revolta é o quê? Um ditador.
Aí você deturpa a democracia para uma tirania. Então Aristóteles fala que toda democracia é uma tirania em potencial, é questão de tempo. Aí vem um tirano. Chega um momento que o tirano, com mão de ferro, ninguém aguenta mais ele. Então existe ali uma revolta, uma guerra civil, e aí restaura a monarquia. E são ciclos de governo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então a gente tem como regredir nesse ciclo, segundo Aristóteles? Se você chama de regressão, eu chamo de progressão. Então, mas a gente. Então, pelo que tá dizendo lá, a gente só progride, né? Dá pra progredir. Não, a gente vai regredindo até que a gente progride. Isso. É meio que dá um reset. Progredindo até que a gente regride. Exato. Na real, a gente vai regredindo até que a gente progride, né? Você vai piorando até que você chega na tirania e aí você necessariamente volta numa monarquia, porque quando você tá numa guerra civil, você tem que ter alguém de bom senso e cuja liderança une os dois lados e fala assim, cara, vamos parar de se matar? Vamos olhar o bem comum? Aí surge um homem virtuoso, né, e consegue resolver esse barulho aí. E o que dá pra gente fazer nesse caminho, cara? Porque a gente tá vivendo, segundo essa lógica, a gente tá vivendo... a gente não deve viver pra ver a volta lá do ciclo. Inclusive, o mundo, ele tá, em geral, mais ou menos, todo mundo na mesma fase. Tá, né? complicado. Tá complicado. Você concorda comigo que o Brasil tá num momento muito complexo? Eu acho que ano que vem, institucionalmente, vai ser um dos momentos mais complexos da história da República, cara. A gente tem um desafio muito grande ano que vem. Por conta das eleições. Por conta das eleições, por conta dos candidatos, por conta de como que tá se formando o tecido social, quem que vai ser indicado pela direita, cara, o que estão fazendo com esse presidente. Eu acho que a gente tá num momento muito perigoso de Brasil. Eu tenho medo, não sei se você não tem, mas assim, eu tô bem preocupado. Como que vai ser o ano que vem. Dá pra ser muito bom, mas dá pra ser muito ruim. Dá pra deteriorar muito o cenário, assim, é preciso ter muita responsabilidade. E a minha preocupação, eu fico até rindo, mas de nervoso. Minha preocupação é que a caneta tá na mão de oligarca, gente que é completamente imbecil, que não tem profundidade filosófica pra poder entender o efeito de segunda ordem do que eles estão fazendo, nessa conversa que a gente tá tendo. Então são pessoas que não pagam o preço por estarem erradas. Se tudo der errado, eles pegam o patrimônio deles, que alguns já têm conta na Suíça, em ilhas fiscais, aí muda pra Miami, não muda nada a vida do cara, entendeu? Como é que... E o que dá pra gente fazer, então, na tua opinião, Thales? Dá pra gente tentar ser o mais virtuoso que a gente consegue? Você acha que a gente tem algum representante, um aristocrata pra valer, no fim das contas, pra gente colocar numa posição dessa? Presidente, por exemplo? Porque tá difícil, a gente tá vivendo um ciclo difícil de... Bom, é aquilo que a gente tava falando antes. Se a gente for levar em consideração tudo isso que você tá falando, e a análise que o Aristóteles faz de como funciona, a maioria vai ser dos caras que estão ali pra atrapalhar. A maioria absoluta. Que é o que a gente vê mesmo, né? Quando você vê o que o cara tá falando e compara com o que com o que existe na prática, na realidade, tu vai ver que aquilo ali é tudo... E os caras não tem nenhum tipo de problema, não respondem por falhar, não respondem por não cumprir o que prometem. Exato. E a gente fica o tempo inteiro, o que a gente faz agora? Do meu lado, eu tô fazendo o que eu acredito que dá pra fazer, ou tentando melhorar o que eu acredito que eu tenho algum tipo de poder, né? E é o que dá pra fazer. Olha só, que pergunta interessante você me falou. Essencialmente qual é o nosso papel na sociedade, que somos homens com voz, e o que a gente pode fazer sem ser preso, né? Porque dependendo do que a gente fizer, a gente tá preso. Então esse é um problema. Não vamos nos enganar que a gente vive numa democracia plena, que não vive. A definição da democracia é quando os governantes temem o povo, né? Hoje não é verdade. Eu duvido que você fala tudo que você quer falar aqui dentro. Dependendo do assunto, não dá mesmo. Você nem entra no assunto, né? Você sabe do que eu tô falando. Eu não entro. Tá bom, então deixa. Eu não entro. Tá. Eu tô fora. Você vai me fazer uma pergunta aqui, eu vou te falar receita de bolo. Tá. Né? Então, eu não vou... Cara, você realmente acha que eu vou falar sobre minha opinião sobre o STF? Eu não vou falar, velho. A chance de eu ser preso é gigante. Tu acha que o voto tinha que ser impresso? Eu acho que sim. Mas isso aí eu posso falar que eu acho. Eu não quero, assim, isso é uma opinião. Eu não quero falar a minha opinião sobre como o Brasil está sendo legislado ou não, porque, cara, eu não acho que existe liberdade pra eu falar o que eu penso. Não acho que existe liberdade pra verdade no Brasil mais. Isso é muito triste, demonstra que a gente já tá num ciclo avançado da deturpação entre a democracia e a tirania, né? E aí, concorda? Deixe o seu comentário.